Bom, então agora está oficialmente gravando, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao, segundo as minhas contas, 14º seminário do GraveBR. Hoje nós vamos ter a apresentação do Rodrigo Val Martins, que é um sobrenome que me deu muito trabalho para descobrir o currículo Lattes e tudo mais. Se vocês quiserem procurar pelo currículo Lattes dele, a forma que vocês vão encontrar é Von, ou eu não sei se a pronúncia correta seria Fon, no lugar do N, vocês devem substituir por M de maçã, e o Martins tem 2 T's. Nos e-mails eu mandei com um T só, porque aparecia com um T só para mim, depois ele falou que era com 2 T's. Enfim, agora que a situação está toda compreendida, vocês podem procurar o Lattes dele por VOM de maçã e o Martins com 2 T's. Tá? Feito esse esclarecimento, e na verdade tem uma história muito mais complexa por trás disso tudo, né, Rodrigo? Eu vou apresentá-lo. Bom, o Rodrigo teve a formação dele toda pela Universidade Federal do Espírito Santo, fez a graduação, mestrado e doutorado por lá, e ele concluiu o doutorado dele em 2017. Em 2018, ele se mudou para o Observatório Nacional com uma bolsa do CNPq, né? E ainda em 2018 ele se mudou para a Suíça, onde ele fez um pós-doc na Universidade de Genebra até 2019. Em 2019 ele retornou para o Observatório Nacional, onde permanece até hoje, e a área de atuação do Rodrigo tem sido principalmente no setor escuro do universo, né? Então, hoje o Rodrigo vai contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo. Eu destaco, né, assim como nós tivemos o seminário do Rafael da última vez, o Rodrigo é um pós-doc que teve a formação no Brasil e vem desenvolvendo pesquisa de altíssimo nível. Então é um grande prazer para a gente aqui do GraveBR receber essa contribuição do Rodrigo, e agora eu passo a palavra para ele. Então, Rodrigo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua colaboração e contribuição ao GraveBR, tá bom? Obrigado você, Antônio. Um prazer falar aqui. Eu tenho acompanhado os seminários e, de fato, só seminários de altíssimo nível. E eu espero estar no nível para poder falar aqui com todo mundo. Como o Antônio falou, meu nome é Rodrigo Von Martins, Von com N. Recentemente eu tive que mudar o nome para conseguir cidadania portuguesa, mas isso é uma história comprida. E o Lattes não me deixa mudar ainda, é um pouco burocrático para mudar, mas agora Von com N, era Von com N antes, por um erro. Eu estou no Observatório Nacional, eu vou mostrar para vocês o trabalho que eu tenho desenvolvido nos últimos anos, que tem sido uma sequência, ok? Primeiro de tudo, sempre é importante deixar muito claro que o trabalho não foi feito por mim sozinho, mas com uma série de colaboradores. Aqui, basicamente, nesse trabalho, eu vou passar por 4 artigos, onde eu tenho como colaborador o professor Winfried Zindal, que foi o meu orientador de doutorado, o Javier Gonzalez, que é um pós-doc lá era do ON, agora depois foi para Natal, o professor Jailson Alcanis, que é meu atual supervisor, o Luciano Casarini, que foi meu co-orientador do doutorado, o professor Davi Mota, o professor Valério Marra, também da UFES, o professor Lucas Lombres e o professor Martin Kunz, da Universidade de Genebra. Muito bem, esse é um outline da minha apresentação. Primeiro eu vou fazer uma breve introdução, depois eu vou comentar um pouco sobre modelos com interação no setor escuro, que tem sido o foco do meu trabalho. Depois eu quero comentar sobre a Dark Degeneracy no contexto de relatividade geral. Depois, como com esse formalismo é possível abordar o setor escuro de maneira independente do modelo. E, para terminar, um mapeamento entre modelos
de energia escura dinâmica com modelos de interação. Por fim, as conclusões e perspectivas. Ok? Então, quando a gente fala de late time cosmology, a gente tem que ter em mente duas coisas. Primeiro, uma teoria da gravidade e também um conteúdo material que vai compor o substrato cósmico. E então, quando você combina os dois, tem as equações de campo, dependendo da sua teoria de gravidade que você escolhe, e dependendo da parte da matéria que você escolhe. Aqui, no caso, tem a relatividade geral, que leva para as equações de Einstein, essa conhecida equação ali. E uma coisa importante, que vai ser importante para desenvolver o conceito da Dark Degeneracy, é que as equações de Einstein, elas vinculam a geometria com a matéria total, mas ela não dá exatamente um vínculo sobre as componentes de maneira individualizadas. Isso é uma coisa importante. No cenário cosmológico atual, que o modelo que a gente entende como modelo padrão, essa componente de matéria, que é onde eu vou estar mais interessado hoje, ela é composta, ela age mais ou menos conforme essa figura aqui, onde você tem componentes de radiação, ali os fótons, os neutrinos relativísticos, mas também tem a componente bariônica aqui, e tem esse setor escuro, que é uma coisa que a gente não sabe a natureza de fato, não sabe do que se trata exatamente, mas indiretamente a gente mede e ele deve compor 95% do conteúdo material do universo atual, ok? Com isso a gente forma o que é o modelo Lambda CDM para Late Time Cosmology. Aqui a gente pode incluir, de repente, o período inflacionário, se a gente quiser falar da história do universo como um todo, mas para Late Time Cosmology, para a expansão do universo, o modelo padrão é o que a gente chama de Lambda CDM, onde a gente tem relatividade geral, como a teoria da gravidade, e a gente tem o universo composto, além da parte visível, que a gente conhece, inclusive, do laboratório, a matéria escura, que é esse CDM, Cold Dark Matter, porque é sem pressão, e a energia escura, que ela é descrita aqui pela constante cosmológica. Esse modelo ele tem um sucesso observacional que até pouco tempo atrás era é, bastante considerável, ainda é considerável, mas recentemente tem aparecido alguns problemas, vou mencionar daqui a pouco, mas de fato ainda assim, mesmo com os problemas que têm aparecido, o sucesso observacional do modelo é bastante relevante, porque ele consegue, o modelo é baseado em um certo número de parâmetros, em certos parâmetros, e com testes de diferentes naturezas, você consegue mais ou menos vincular os mesmos vínculos para esses parâmetros quando eles são combinados. Então aqui dá o status para esse modelo de concordância, que é representado mais ou menos aqui por essa região preta que está aqui. Aqui são testes de naturezas observacionais diferentes que levam para o mesmo conjunto de dados. E isso é uma coisa, isso confere validade para esse modelo. Mas, de fato, atualmente tem aparecido algumas tensões, tem aparecido alguns problemas do ponto de vista observacional para o modelo Lambda CDM. Um famoso é o modelo, a tensão do H0, que essencialmente diz que medidas locais estão diferindo de medidas que a gente pode associar a uma fase inicial do universo, essencialmente, não exatamente inicial, mas ali na CMB, essencialmente medidas locais feitas com medidas de distância, com escada cósmica em regiões próximas, diferem das medidas feitas através da CMB. E aqui tem um ponto importante, que a medida da CMB ela é model dependent. Ela precisa do modelo Lambda CDM para tirar a previsão do modelo para a CMB. Essas medidas locais, elas não precisam. Então, isso traz um caráter ainda mais forte para
essa tensão, e aí isso pode ser um sinal de que ou tem um sistemático que a gente não está conseguindo entender muito bem, que está levando a essa diferença para as medidas locais, ou que de fato o modelo lambda CDM não é o ideal e existe alguma nova física que a gente tem que levar em consideração. Uma outra tensão um pouco menor, mas que também tem ganhado destaque, é a tensão nesse plano sigma 8 ou S8, geralmente é usado, e ômega M, e de fato diferentes probes, aqui dá para ver, por exemplo, a previsão da CMB está nessa região cinza, e quando ela é comparada com dados de Weak Lensing, eles perdem contato mais ou menos em 2 sigma, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dado que se utiliza. A tensão do H0, de fato, ela é mais forte, ela pode chegar, dependendo do dado, que é 5,7 sigma, e aqui, de fato, já é um nível que é difícil imaginar que um sistemático possa fazer tudo isso. Existem argumentos sempre para essas coisas, mas essa tensão de fato é mais grave. Essa daqui ainda está um pouco menor, mas ela também existe, deve ser mencionada. Ok, agora eu quero comentar sobre modelos com interação no setor escuro, que eles vão ser importantes na hora de introduzir a degenerescência do setor escuro. Essencialmente, no modelo padrão, as equações de Einstein, a relatividade geral, ela satisfaz, as equações já satisfazem as identidades de Bianchi, e isso diz que o tensor de energia-momento total deve ser conservado. Aqui, nesse approach hidrodinâmico, a gente diz que, tudo bem, o tensor de energia-momento total ele é conservado, mas individualmente, para as componentes escuras, ele não vai ser conservado. E aí a gente associa a derivada covariante dele a um quadrivetor que vai ser um termo de interação, que essencialmente vai ser responsável por troca de energia e momento entre componentes. Aqui, quando eu considero um fluido perfeito para o meu tensor de energia-momento, é possível mostrar que a parte espacial ela tem que ser identicamente nula. Então, esse termo de fonte, no nível do background, ele vai ser completamente definido por uma função escalar que... E aí, como o meu tensor de energia-momento total tem que ser conservado, aqui eu considero que o universo é feito de radiação, baryons, matéria escura, com C de cold dark matter, e X para energia escura. Eu considero que a radiação e os baryons se conservam separadamente, e eu quero que a interação aconteça só nas componentes escuras, na cold dark matter e na energia escura. Então, quando eu aplico essa condição, isso vai me levar para que o tensor de energia-momento de cada uma delas seja associado com essa função, com sinais opostos, para que o tensor de energia-momento total seja conservado. Isso, na prática, no nível do background, leva para um termo de fonte nas equações de conservação de energia, conforme as equações aqui. Isso é um sistema acoplado, a priori, e, na prática, um modelo de interação ele é definido quando eu defino qual é esse termo Q. Em geral, esse approach é fenomenológico, mas existem argumentos para motivar alguns termos de interação particulares. Okay? Aqui a gente vai fazer um ansatz físico, a gente não vai exatamente definir qual é o modelo de interação, a gente vai dizer que ele tem essa forma aqui, onde H é o parâmetro de Hubble, esse gama é um parâmetro da interação, ele diz mais ou menos a força da interação. Quando ele é zero, a gente recupera o lambda CDM. E esse R aqui é uma função geral. Esse R ele é uma função arbitrária ainda, mas ele tem que ser função só das densidades de energia que participam da interação. Então ele é uma função de ρc e ρx. E aí, ok, eu posso reescrever as equações de conservação usando isso daqui. Aqui o 3H é importante para meio que desacoplar aqui as equações, ele vai ser importante escrever dessa maneira, mas eu posso reescrever as equações assim. E agora, uma maneira alternativa que
que foi desenvolvida para abordar esse modelo de interação é usando essa função R, que é a razão entre as densidades de energia da matéria escura e da energia escura. Então, essa é uma definição, e aqui, como uma consequência dessa definição, eu posso tirar a derivada e vai aparecer esses termos aqui, ρc ponto sobre ρc, ρx ponto sobre ρx. Aqui eu posso usar as minhas equações de conservação, e aí eu vou fazer uma equação diferencial para R, dessa maneira. Então, ok, essa maneira alternativa de descrever a interação usando essa razão, ρc sobre ρx, ela aqui a gente pode inclusive definir uma outra função de interação, que eu vou chamar de f de R, que é definida dessa maneira, e aqui, tecnicamente, não tem nenhuma física nova. Existe um mapa, 1 para dessa função de interação, a f de R, para cada Q que eu quiser, mas a ideia é que essa maneira de escrever os modelos de interação, ela é particularmente interessante porque eu posso sempre reescrever aquela equação diferencial para R dessa maneira aqui. E aí, como os modelos de interação são, em geral, motivados de maneira fenomenológica, para Q, para essa função Q, eu posso motivá-lo de maneira fenomenológica também, de maneira análoga, para F. Então, eu posso resolver essa equação para R primeiro, e as equações de conservação do background para matéria escura e energia escura, elas sempre vão ser desacopladas, porque eu posso reescrevê-las usando F e R. Então, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso resolver primeiro a equação do R, e depois eu posso pegar a minha solução, colocar aqui com o f de R que eu escolhi, e resolver uma equação apenas dessas duas, aquela que for mais conveniente para mim, e a outra solução eu posso tirar da definição do R de maneira direta. Isso, como eu disse, não traz nenhuma física nova, mas numericamente isso é relevante, porque eu sempre consigo desacoplar o meu sistema, então eu sempre consigo resolver de maneira mais fácil, mais rápida do ponto de vista numérico. E aqui eu quero insistir de novo que existe esse mapeamento um para um aqui, e que na verdade, é análogo quando eu vou introduzir, quando eu vou definir o meu modelo de interação, tanto faz, eu posso escolher, eu posso definir, introduzir o meu modelo através de uma função Q, ou eu posso introduzir através de uma função F, ou ainda eu posso introduzir através da função R. Porque, tecnicamente, se eu defino um R qualquer, eu posso colocar ele aqui, achar o meu F e também achar a solução que eu quiser. Então, isso vai ser importante quando eu comentar sobre maneiras independentes de modelo. E aqui, a mensagem que eu queria deixar aqui é todas essas três quantidades, elas têm exatamente a mesma relevância para definir um modelo de interação. Então, se eu conseguir, por exemplo, definir quem é o R, e ele for diferente, no modelo lambda CDM ele cai com A menos 3. Se eu achar que tem um R que é diferente de cair com A menos 3, então, naturalmente, obrigatoriamente, eu vou ter uma interação associada a esse R, que eu posso calcular usando essa equação diferencial para o R, faço o F, depois coloco aqui e acho o Q. Então, essas três quantidades, elas têm a mesma força, elas definem de maneira igual a interação que eu tenho no setor escuro. Muito bem, um teste para alguns casos dessa F de R e alguns casos que podem ser mapeados em modelos que são bastante conhecidos na literatura, foi estudado nesse artigo aqui, uma colaboração com o professor Luciano Casarini, Davi Mota e o professor Winfried. A gente analisou alguns casos com os dados mais recentes da época. Esse aqui é o resultado para o modelo 1 aqui, esse f de R igual a 1. E, de fato, a gente viu que quando a gente usa os dados essencialmente do BAU e CMB, eles restringem bastante para perto de zero os modelos de interação, mas tudo bem,
porque a gente também não esperava não se espera que a interação seja muito forte. Ainda existe um range pequeno para viável do ponto de vista observacional para interação. Muito bem, um ponto importante sobre porquê e uma motivação para estudar modelos de interação é, dadas essas tensões, recentemente teve esse Letter of Interest sobre essa tensão de Hubble e sobre a tensão do S8, do sigma 8, e os modelos de interação foram apontados como possíveis soluções. Eu vou comentar um pouco sobre como aqui mais para frente, sobre como os modelos de interação podem ser usados aqui para tentar resolver ou aliviar essas tensões. Muito bem. Agora eu quero comentar sobre a Dark Degeneracy e tentar definir a Dark Degeneracy. E a ideia é a seguinte e muito simples. Eu sempre posso reescrever as equações de Einstein dessa maneira. Aqui eu tenho o seguinte, esse T com esse índice D, ele vai ser a parte dark do tensor de energia-momento. Aqui é o tensor de Einstein, que vai definir minha teoria de gravidade, e aqui esse I é a parte visível do meu tensor de energia-momento, a matéria que eu conheço do laboratório. Ok? Então, a ideia aqui é super simples. Eu posso sempre isolar a parte dark do meu tensor de energia-momento, e aí, para uma dada teoria de gravidade aqui, e para dadas espécies visíveis que eu admito que eu conheço, vem a pergunta: como que eu devo dividir o tensor de energia-momento da parte dark? Então, dado que eu conheço o lado direito aqui, existem 1 milhão de maneiras de dividir, de definir esse tensor dark que vai levar exatamente no mesmo resultado. Então, essa é a ideia geral. E aí a gente tem algumas questões, né? Quantas espécies de matéria eu tenho na parte dark? Qual deve ser a equação de estado para cada uma delas, admitindo que elas são fluidos perfeitos aqui? Elas interagem ou não entre elas? E na prática isso significa de quantas maneiras eu posso escrever esse tensor de energia-momento dark que vai dar exatamente a mesma coisa do outro lado. Ok? Então, vamos voltar a assumir aqui que o universo é composto de 4 componentes: radiação, bárion, matéria escura sem pressão e uma energia escura que, a priori, ela pode ser dinâmica. E aqui eu vou considerar de novo que essas componentes são independentes e essas podem interagir entre elas. E aí eu vou considerar primeiro essas duas componentes dark aqui como se ela fosse um fluido unificado. E aí eu tenho a pressão do fluido dark e a densidade de energia do fluido dark, e tem uma equação de estado aqui. Essa pressão do fluido dark vai ser só a pressão da energia escura, e a densidade de energia vai ser a soma da CDM com a energia escura. Usando essas relações de soma, eu posso sempre escrever essas equações aqui, ok? E aí, isso significa que eu posso usar o fato da pressão ser só causada pela energia escura. Aqui eu posso substituir por Px sobre Wx, e aí o Px ele vira o PD, e aí eu posso escrever essa equação de estado aqui, que seria uma equação de estado para o meu fluido dark. E aqui dá para a gente ver que essa equação de estado ela tem duas funções dependentes do tempo. A primeira função dependente do tempo é esse Wx que está aqui, que é o parâmetro de estado da componente da energia escura. E ele está associado essencialmente com se a energia escura ela tem uma natureza dinâmica. A segunda função é o R, que a gente já viu que o R está associado com o fato de existir ou não interação no setor escuro. Então, esses são 2 graus de liberdade que eu tenho no background para o meu setor escuro. A energia escura pode ser dinâmica e o setor escuro pode interagir entre eles, ou os dois ao mesmo tempo. Okay? E aí eu posso pegar a equação de Friedmann, e aqui nas densidades eu posso colocar a densidade do fluido dark total, que é, por definição, a soma das duas. E aí, como o fluido dark ele tem que ser conservado,
como um todo, individualmente ele não precisa ser conservado, mas como um todo ele precisa. Então, esse ROD, ele tem essa solução que é bem conhecida, que é a mesma da energia escura no caso dinâmico, né? A gente já conhece. Então, o meu parâmetro de Hubble ele vai ter sempre essa solução quando eu escrevo para o fluido Dark unificado, ok? E aí, vamos lembrar que quem é o WD? O WD é a equação de estado do fluido Dark, que é esse cara que está aqui. E aí ele tem essas duas funções que eu já comentei, e a ideia da Dark Degeneracy aqui é a seguinte: existem várias combinações de WX e R que vão levar exatamente para o mesmo WD. E se eles vão levar exatamente para o mesmo WD, se os baryons e a radiação é igual para todo mundo, eles são sempre conservados, existem vários modelos onde a energia escura é dinâmica e a interação que vão levar exatamente para o mesmo H, que vão definir exatamente a mesma dinâmica de expansão no background. E isso é muito relevante, porque isso significa que esses modelos vão medir distância da mesma maneira. Quando a gente calcula a distância depende do H. Isso significa, na prática, que não tem nenhum dado observacional baseado em medida de distância que vai conseguir distinguir esses modelos. Então, na verdade, se eu faço uma análise de supernova e BAL para o modelo CPL, na verdade eu estou fazendo para ele e para vários outros modelos que vão dar o mesmo WD, porque eles vão ter o mesmo H, eles vão medir distância exatamente da mesma maneira. Ok? Então esse WD aqui, ele é a função mais geral, mais model independent do setor escuro que eu tenho no nível do background. Ok? A gente pode, de maneira análoga, passar para o nível perturbativo. Eu vou passar um pouco rápido aqui, mas a ideia é a mesma. Aqui eu tenho a métrica na primeira ordem, esses são os potenciais gravitacionais, essas são as equações de Einstein, aqui eu tenho a perturbação da densidade de energia, a velocidade, a pressão e o anisotropic stress, e eu posso fazer o seguinte aqui, eu posso impor que eu tenho dois modelos diferentes, dois approaches diferentes, vamos dizer, com interação e modelo dinâmico, que vão ter exatamente a mesma parte geométrica. Porque no background, quando eu falo que eles têm o mesmo H, como se eu dissesse, eu estou impondo que eles têm a mesma parte geométrica. No nível perturbativo, a parte geométrica é definida pelos potenciais aqui, pelos potenciais gravitacionais. Então eu posso impor que eles têm os mesmos potenciais gravitacionais, que o lado esquerdo das equações é igual, e eu posso procurar condições para dizer que o lado direito também tem que ser igual. Ok? Na prática, as equações de Einstein, então, vão me levar para essas condições de degenerescência. Aqui eu estou considerando dois casos. O primeiro caso é o caso onde a energia escura é dinâmica, e esse segundo com tio aqui, com barra é dinâmica, com tio é com interação, é só para ilustrar, mas se essas condições são satisfeitas, os potenciais também vão ser idênticos. Okay? Se essas condições foram satisfeitas, além da condição do background, claro. Essas três condições são condições algébricas simples, e essa condição da densidade de energia, ela é naturalmente satisfeita quando todas as outras são satisfeitas. Dá para mostrar pelas equações de conservação de energia que se essas condições, três aqui de baixo, forem satisfeitas e a equação do background também for satisfeita, essa equação também é satisfeita. Então, na prática, o que acontece é, eu preciso, se eu quero ter degenerescência no nível linear, eu preciso impor uma condição sobre... Na verdade, essa da velocidade, ela também é naturalmente satisfeita e dá para mostrar com a conservação do momento. E, na prática, eu preciso impor uma condição sobre a perturbação da pressão, que no fundo é impor uma condição sobre a velocidade do som da energia escura, e eu preciso impor uma condição sobre o anisotropic stress. Ok? Essa é... Se eu faço essas imposições, eu tenho também a degenerescência no nível linear. Okay? Também posso analisar ela para o caso de perturbações tensoriais.
Aqui está a métrica das perturbações tensoriais. Essa é a equação de Einstein no caso, para o grau de liberdade tensorial. E aqui tem esse termo que é a contribuição do anisotropic stress tensorial. E aqui é simples de ver o seguinte: o lado esquerdo da equação, ele depende do H, do parâmetro de Hubble, que eu admito que ele já satisfaz a condição de degenerescência. Então, se eu garantir que o anisotropic stress para dois modelos análogos é o mesmo, o anisotropic stress tensorial, então, como o H já é o mesmo, isso vai levar à condição de degenerescência também de maneira natural. Muito bem. Agora eu quero comentar sobre como esses modelos podem ser usados para approach independente de modelo. Para approach independente de modelo, eu tenho usado em colaboração com o Javier, que é o pós-doc que era do OEM, foi para Natal, e tenho usado esse Gaussian Process, que essencialmente ele extrai regiões de confiança diretamente dos dados. Esse tipo de procedimento tem sido bastante usado atualmente na literatura para tirar informação sobre várias quantidades cosmológicas relevantes. Por exemplo, o parâmetro de Hubble, a equação de estado de energia escura, perturbações da matéria e mais vários exemplos. E aqui eu quero só dar uma amostra, mais ou menos, de como que isso é feito. Como que eu posso, por exemplo, reconstruir o parâmetro de Hubble direto dos dados, ok? De dados de supernova. Então, os dados de supernova, eles me dão o módulo de distância, ok? Então, eu posso aplicar o método do Gaussian Process para esses dados aqui. Então, ele vai me dar regiões de confiança que vão descrever o módulo de distância. Aí, com essa curva e região de confiança, eu posso, então, calcular a distância de luminosidade usando essa equação daqui. Depois, com a distância de luminosidade, eu posso ter a distância comóvel e, por fim, o parâmetro de Hubble, fazendo a derivada da distância comóvel. Essas aqui são figuras que o Javier me mandou, que é o colaborador, que eu tenho trabalhado sobre com esses métodos. Esses são os dados de supernova e esse é o H, o normalizado, né? O H sobre H0, que eu tiro das supernovas, desses dados que estão aqui. Ok? Como métodos independente de modelo, um primeiro trabalho que foi feito aqui em colaboração com o professor Valério, o Luciano Casarini, o Javier e o professor Jailson, foi a proposta de um novo teste nulo, esse teste R0, onde R0 deve ser constante, no lambda CDM ele é constante, ele é a razão ρC0 sobre ρx0, ele tem que ser constante, e ele pode ser escrito dessa maneira aqui, e a ideia é, eu posso pegar esse H que é reconstruído direto dos dados, colocar aqui e conferir se os dados indicam que isso vai dar um valor constante de fato ou não. A gente fez isso nesse paper, já publicado aqui no PRD. A gente tem que usar alguns priors aqui, para o H0 e para o ômega dos baryons, e a gente fez duas análises aqui, quando a gente usou os priors do Planck, e aí, de fato, parece que está bem consistente em 3 sigma, com uma constante, de fato, então o lambda CDM passou nesse teste aqui, e a gente usou priors model independents da época. A gente usou o valor do H0 do Rees da época e os baryons da nucleossíntese, e aqui as barras de erro são um pouco maior, então também o modelo lambda CDM, que seria R0 constante, passou no nosso teste nulo. Mais recentemente, para falar a verdade, nessa semana, saiu um paper do Archive, a mesma colaboração, eu, Javier, o Valério Marra, o Luciano Casarini e o professor Jailson, onde a gente estendeu esse teste nulo. Agora a gente não usou em nenhum momento a hipótese do lambda CDM, e a gente achou uma maneira completamente independente do modelo de reconstruir a interação. Aqui, vamos lembrar daquela solução para o fluido Dark unificado e lembrar que a gente pode colocar na equação de Friedmann aqui
E se a gente substituir essa solução aqui nesse rodê, e depois a gente resolve a equação de Friedman para o WD, que tá aqui, que está aqui dentro desse rodê, então aqui tem uma integral, eu vou derivar, aqui tem uma exponencial, eu vou tirar o logaritmo, e então quando eu resolvo a equação de Friedman para o WD, eu chego nessa expressão que está aqui, e aí eu posso simplificar ela, e essa expressão se reduz a essa equação que está aqui. E, de novo, aqui tem o parâmetro de Hubble normalizado, H sobre H0, que eu posso tirar direto dos dados. Então, nesse caso aqui, eu estou reconstruindo direto dos dados a equação de estado do fluido Dark total. Esse é o resultado que a gente conseguiu de supernovas. Essa linha tracejada é o lambda CDM, que mostra que ele está bem também na nossa análise. Essa linha preta é o best fit da nossa reconstrução, e as regiões são 1, 2, 3 sigma, intervalo de confiança. Uma coisa legal é que dá para associar o parâmetro de interação, de aceleração, desculpa, com o WD, e dá para ver qual é a condição de aceleração para o fluido, a equação do estado do fluido unificado total, que é dada por essa reta aqui. Então, com esse teste nulo, com essa reconstrução, a gente consegue ver que, de maneira independente de modelo de setor escuro, talvez a única coisa que a gente esteja assumindo seja relatividade geral, porque a gente usou as equações de Friedman, a gente consegue ver que com muitos sigmas, a gente fez uma análise de até onde era gaussiano e tal, a gente chegou a um valor de mais ou menos 7 sigmas aqui, que hoje a gente estaria em uma fase de expansão acelerada, independente do modelo de energia escura, porque esse WD não depende do modelo de energia escura, ele é totalmente model independente. Isso aqui usando dados de supernova. Depois a gente, na expressão do WD, a gente fixou o Wx igual a -1, que é um cenário onde a gente pode ter interação, mas o W é igual a -1, a gente tem um vácuo interagente, a gente fixou o W igual a -1 e chegou numa expressão para o R. E aqui, lembrando, o R ele está associado com a interação de fato. Então, essa daqui é uma maneira de reconstruir a interação. A condição de aceleração pode ser passada para o R também, e aqui está o nosso resultado. De novo, a linha tracejada é o lambda CDM, a linha sólida é o best fit da nossa reconstrução, e os intervalos de confiança 1, 2, 3 sigma são as regiões cinzas. Ok? Então, de novo, o lambda CDM está bem, ele passa no teste, mas existe de fato um espaço para que tenha interação no setor escuro. Por fim, a gente reconstruiu aquela função da interação F, que é dada por essa expressão, e a gente tem um resultado similar. O lambda CDM é quando F é 0, e esse é o nosso best fit, usando supernova da reconstrução, e as regiões de 1, 2, 3 sigma. A gente também fez um plot paramétrico de F de R, em função de R. A gente fez isso porque alguns casos polinomiais levam para modelos de interação que são famosos da literatura. Aí a gente simplesmente pegou os resultados que a gente tinha para F e para R, fez um plot paramétrico aqui nesses pontos, que agora tem erro nos dois eixos, e para a nossa análise. De fato, essa análise tem um erro muito grande, mas também para isso a gente fez uma análise de perspectiva futura, onde a gente pegou informação dos próximos surveys de large scale structure aí, que vão conseguir medir o parâmetro de Hubble, e aí a gente fez uma análise de forecast para eles, e a gente mostrou que o WD, por exemplo, ele vai poder ser bem medido em baixo redshift, usando o SKA e o JPES aqui em baixo redshift, mas também perto de redshift igual a 1, ele vai poder ser medido com mais ou menos 4% de precisão, usando o Euclid. Fazendo a hipótese de que W é igual a -1, a gente também fez o forecast para o R e a gente conseguiu resultados similares. Uma precisão de 4%, mais ou menos, em redshift 1. E esse resultado é muito importante,
porque as supernovas, elas restringem bem mais ou menos até redshift 0.8. Depois tem poucas supernovas. Então, nesse sentido, esses dados vão dar vão dar um suporte complementar muito importante. E aí a gente vai poder, por exemplo, aplicar esse teste até mais ou menos aqui redshift 2 com uma boa precisão. Ok. Por fim, eu queria usar essa degenerescência do setor escuro para estabelecer um mapeamento explícito entre o approach dinâmico e interagente para teorias de energia escura. Então vamos considerar dois casos. Primeiro, um approach que eu vou chamar de dinâmico, que as componentes elas não interagem, não tem interação no setor escuro, mas a minha energia escura ela tem essa equação de estado dependente do tempo. E o segundo caso, que eu vou chamar de approach interagente, que é quando ele vai ter equação de estado do vácuo, -1, mas as componentes escuras elas vão poder interagir entre elas. Ok? Então, o que seria a Dark Degeneracy nesse caso? Eu quero ver quais modelos, por exemplo, no nível do background, vão ter exatamente o mesmo H. Quero saber se eu consigo estabelecer um mapa, um para um, uma expressão explícita que leva um approach no outro. Okay? A degenerescência no setor escuro não é nova, ela já foi estudada há bastante tempo, aqui 2002 já primeiro, depois o professor Martin Kunz em 2009, também o professor Saulo Carneiro e o Humberto em 2014. Mas aqui, então, ok. No caso do background, eu quero garantir que a parte geométrica, ou seja, o parâmetro de Hubble seja igual para os dois approaches, interagente e dinâmico. Só que a gente já viu que no background, a solução do parâmetro de Hubble, ela, da parte do setor escuro, ela depende essencialmente do WD. Então, a condição da degenerescência ela vem de impor que o WD vai ser igual nos dois approaches. E aqui, eu vou, a partir de agora, vou sempre denotar com uma barra o approach dinâmico e com um til o approach interagente. E eu quero que o WD nos dois seja o mesmo. Fazendo a conta, aplicando a equação do WD, acho que, desculpa, eu poderia ter colocado aqui, mas WD ele é igual a WX sobre 1 mais R. Então, para um caso, eu tenho que o W é menos. Para um caso, eu tenho que o W é -1, mas o R é uma função livre. Para o outro caso, eu tenho o WX como uma função livre, mas o R ele tem que cair com A-3. Ou, na verdade, A-3 e alguma coisa que vai depender do WX também. Ok? Mas o R vai depender do WX também. Ok? E eu posso igualar esses dois WD, e no final das contas eu vou chegar nessa equação aqui, que é a equação chave da Dark Degeneracy no nível do background. Essa equação ela significa o seguinte: se você me der um modelo de energia escura dinâmica qualquer, então você vai me dar um WX, uma equação de estado, eu posso te devolver, eu aplico ela aqui e eu vou te devolver um R que vai te dar um modelo de interação que vai ter exatamente a mesma evolução do background, que vai medir distância, exatamente como o seu modelo mede. E aqui lembrando que se eu tenho R, eu consigo F e consigo Q. Então, eu vou te devolver um modelo de interação de fato que vai ser completamente análogo ao seu ao modelo dinâmico inicial. Ok? E aqui, só para lembrar, se eu tenho R, depois eu consigo calcular o F. Essa aqui é a equação diferencial para R resolvida para F aqui. Então, só ter a derivada do R aqui com respeito ao fator de escala e eu consigo achar o meu modelo de interação. Uma coisa interessante é que essa equação aqui ela pode parecer um pouco complicada de trabalhar com ela, integral e blá, 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 tudo mais. Porém, para achar soluções das densidades de energia, eu não preciso de resolver aquela equação. A condição de WD ser igual no modelo dinâmico e no modelo de interação leva a isso daqui. Ó, o WD ele é WX sobre 1 mais R, né? Então eu posso reescrever ele dessa maneira.
Nesse caso aqui, o Wx é igual a -1, por isso aparece esse sinal de menos aqui. E aí o que acontece é que eu devo impor que a soma das densidades de energia do setor escuro ela tem que ser idêntica nos dois approaches. Isso significa que existe uma relação algébrica entre as soluções no caso dinâmico para o caso com interação. Então, agora, se eu conheço totalmente o meu modelo dinâmico, eu posso simplesmente colocar as soluções aqui com barra e eu vou ter as minhas soluções com o tio do meu modelo de interação. Ok? Aqui tem um ponto legal. Apesar de os modelos serem análogos e terem o mesmo H, essencialmente eles não vão levar para as mesmas previsões para os parâmetros de densidade da matéria e da energia escura. Porque, na verdade, a soma é igual, mas eles individualmente são diferentes. Então, tem uma figura que eu vou mostrar daqui a pouco que vai explicitar isso melhor. Mas o parâmetro de densidade da matéria escura, no caso com interação, ele vai satisfazer essa condição aqui. Ele vai depender dos parâmetros do modelo dinâmico dessa maneira aqui. Então, eles levam a previsões diferentes para quem é o parâmetro de densidade da matéria, ok? A não ser quando W0 é igual a -1, que seria o lambda CDM, essencialmente, aí eles vão ter a mesma coisa, que não tem mais o modelo análogo, que aí nem tem interação e nem tem energia escura dinâmica, ok? Muito bem. Então, a gente, usando esse background aí, esses resultados, a gente passou para um caso prático. A gente pegou uma parametrização específica, no caso aqui o CPL, que é bastante famosa. Na verdade, no paper a gente considerou outras duas parametrizações, mas aqui eu só vou mostrar uma para ilustrar. E a gente achou qual é o modelo análogo ao CPL de interação e tentou ver como que eles podem ser diferentes. Um detalhe é que a gente quebrou a degenerescência no nível linear. A gente quebrou porque a gente impôs que a velocidade do som era igual a 1 nos dois casos. Na verdade, essa condição da velocidade do som ela é bastante complexa, porque para satisfazer a condição de degenerescência da perturbação da pressão, isso pode ser que aconteça que se você fixa, por exemplo, no caso a velocidade do som no caso dinâmico como 1, isso pode levar a uma velocidade do som dependente do tempo no outro caso, ou dependente até da escala no outro caso, que é já de fato mais complexo. Então a gente fixou as duas velocidades do som igual a 1 e quebrou a degenerescência no nível linear, e a gente tentou ver como que os dados poderiam ver essa quebra de degenerescência. Como que eles distinguiriam esses modelos. Muito bem, então a gente foi para o CPL tem as soluções que já são conhecidas, e aí a gente foi para o CPL análogo interagente. Então, usando aquelas relações algébricas, a gente consegue achar as soluções da densidade de energia, no caso com interação, para o meu modelo CPL análogo. E esse é o R que ele leva quando eu aplico aquela equação de mapeamento. Muito bem, aqui está as soluções, e aqui vermelho vai ser sempre para o caso dinâmico, azul com interação. Aqui tem a evolução do background. Esse resultado foi publicado nesse paper aqui, com o professor Lucas Lombres, Martin Kunz, Valério Marra, Luciano Casarini e Jailson Alcanis. E aqui tem como que os modelos evoluem no background. E aqui é interessante ver o seguinte: a linha sólida é energia escura e a linha tracejada é matéria escura. Ok? Eles são os relevantes. Matéria total, desculpa, matéria total. Aqui atrás, esse tracejado pontilhado é a radiação. Como era de se esperado, porque foi usado, foi imposto, a radiação é igual para os dois modelos. E lá no passado, a matéria também se comporta de maneira igual para os dois modelos. Isso é porque o CPL leva para um modelo de interação
onde a interação só é dinamicamente relevante em tempos mais próximos do presente. Então, aqui atrás, os modelos são quase idênticos, eles vêm a ficar um pouco diferente aqui, mais ou menos, aqui entre Z10 menos 1 e 10, né? Mais ou menos, talvez Z igual a 1 aqui, não sei. Mas é só nessa região que eles começam a ser, de fato, diferentes. E, inclusive, aqui atrás, significa que, na superfície do último espalhamento, os modelos estão praticamente iguais. Isso significa que a CMB deles vai ser praticamente igual. Okay? Vai ser praticamente igual. Ok? A única diferença que eu consigo ver que são dois fatores que diferenciam a CMB, que são o Sachs-Wolff integrado, que de fato é um efeito que é integrado da superfície do último espalhamento até hoje, que vai pegar esse período onde eles são diferentes, ok? E o que está associado com essa diferença aqui no para baixo multipolo, e também diferença de lenteamento da CMB, que está associado com essa pequena diferença que tem aqui em altos multipolos, que também é um efeito integrado. Mas tudo que depende do último espalhamento é igual para os dois modelos. Então eu tenho modelos de interação que, por construção, eles são idênticos no background, não tem medida de distância que consegue distinguir esses modelos, e também, por motivos práticos, a CMB também não consegue distinguir, porque essa parte aqui, ela é muito fraca do ponto de vista estatístico. Então, a gente fez testes, fez a análise estatística com os modelos, e aqui é o CPL dinâmico e o CPL com interação, e a gente teve essencialmente quase os mesmos resultados quando a gente usou BAL, Supernova e a CMB. Essencialmente a gente usou os mesmos dados que o Planck usou no último paper, no 2018, e teve resultados muito similares para os dois. Na verdade, apesar do best fit essencialmente ser muito parecido, tem duas características que diferenciam os dois que são muito importantes. Primeiro, a correlação entre os parâmetros ômega m e W0 e WA. Aqui, um detalhe. No approach dinâmico, W0 e WA eles são parâmetros de estado, estão associados com a equação de estado. No approach com interação, eles são parâmetros de interação. Eu usei os mesmos nomes, W0 e WA, mas na verdade eles são parâmetros de interação, porque a equação de estado é menos 1. E no approach dinâmico, eles não influenciam a evolução da matéria, porque a matéria cai com A-3. Mas no approach com interação, eles afetam a dinâmica da matéria também. Isso faz com que a correlação dos parâmetros ela seja bastante afetada, e inclusive mais forte para o caso com interação. Na prática, isso significa que se eu tenho outras medidas que são capazes de distinguir esses modelos, é mais fácil eu discriminar, por exemplo, se eu tenho medidas de ômega m, de algum outro dado, é mais fácil eu restringir o W0 e WA para o caso com interação. Então, de alguma maneira, o approach com interação ele é mais restringível do que o approach dinâmico. E além disso, o best fit é sempre muito parecido, mas para dois parâmetros em especial, os erros são bem diferentes no approach com interação. Interação sempre em azul, dinâmico sempre em vermelho. Os parâmetros são ômega m e sigma 8. O que acontece, isso já é esperado de fato, porque agora o WA e W0 afetam a dinâmica da matéria, então o erro deles também é propagado para o ômega m e para o sigma 8. Então, no caso com interação, os erros de ômega m e de sigma 8 eles são aumentados. E aqui a gente pode pensar, será então que o approach com interação ele pode ser usado para aliviar ou para explicar a tensão do sigma 8? A priori pode parecer um pouco chato você resolver uma tensão aumentando o erro, mas na prática, até no contexto, falando num contexto bayesiano, tão ruim quanto ter erros grandes é achar que tem um erro pequeno e, na verdade, esse erro é fictício. Então,
Então, uma possibilidade, esses modelos de interação podem ser uma boa possibilidade para tentar resolver ou abordar a tensão do sigma 8. Ok? Um outro detalhe é quando a gente começa a analisar a formação de estrutura para os dois casos. Aqui tem o vermelho, de novo, é o dinâmico, o azul é com interação. Aqui tem os deltas, né? As curvas lisas são CDM e pontilhadas são baryons, ok? Então, no passado, a gente tem mais ou menos um comportamento igual para todo mundo, e a gente vê que aqui, perto de hoje, o que acontece é a interação ela dá essa queda de potência para o caso com interação, ok? Como era de se esperar, de fato, que a interação afete aqui em tempos atuais, mas o caso o caso dinâmico ele continua como o resultado padrão que a gente já conhece. Um detalhe que talvez aqui não dê para ver, mas a curva pontilhada em azul, que seria os baryons com interação, elas também continuam aqui reto, porque a interação afeta só a componente da matéria escura. Então eu teria aqui, no presente, deltas diferentes para a matéria, que é afetada pela interação, do delta dos baryons. Isso poderia ter implicâncias na hora de analisar a formação de estrutura. Aqui, esse resultado pode ser expresso aqui quando eu calculo o espectro de potência da matéria em Z igual a zero, e de fato, aquela queda causada pela interação, ela aparece aqui nessa queda de potência que eu tenho para a matéria escura, no caso interagente. A gente, na verdade, tem um estudo em andamento para analisar formação de estrutura, inclusive usando o colapso esférico para esses modelos. A gente já tem alguns resultados preliminares, mas ainda está muito incipiente para eu comentar ou mostrar qualquer coisa. É isso, então eu queria falar sobre as minhas conclusões, que primeiro que esses modelos de interação podem ser uma alternativa interessante, relevante para falar de tensões na cosmologia, tensões atuais na cosmologia, que esse formalismo unificado que é usado para motivar essa dark degeneracy também pode ser usada para fazer análises que são model independent, e inclusive, como a gente mostrou, os próximos surveys de large scale structure e também as ondas gravitacionais vão dar dados importantes de H que vão poder alimentar esses métodos desenvolvidos, esses métodos independentes de modelos, tanto o teste nulo quanto a reconstrução, de maneira geral. Os modelos de interação, esses análogos aos modelos dinâmicos, eles são, entre aspas, aqui, observacionalmente equivalentes aos irmãos dinâmicos, tanto para o background, por construção, mas também para a CMB, por motivos práticos. Mas a gente tem características que podem ser interessantes na correlação dos parâmetros, e também eles devem ser diferentes na análise de formação de estrutura, e a análise de formação de estrutura deve ser de fato importante para esses modelos. E para terminar, tem esse caso onde teve um enfraquecimento da restrição do parâmetro de densidade da matéria escura fria e do sigma 8, que possivelmente pode ser usado para aliviar essa tensão de large scale structure. E uma coisa importante é que essa ambiguidade de como você pode restringir mostra como a gente deve ser cuidadoso quando a gente fala de tensão. Porque, de fato, tensão não é a média ou o best fit, mas é a distribuição do parâmetro. Então, isso é bastante relevante. Ok, muito obrigado. É isso no seminário. Bom, então, obrigado, Rodrigo. Eu vou convidar todo mundo a abrir o microfone para a gente agradecer ao Rodrigo por essa apresentação belíssima.
Bom, então agora a gente passa para a sessão de perguntas. Já há uma pergunta do Felipe França, ele escreve aqui no chat, tem uma pergunta. Felipe, se você quiser abrir o seu microfone para fazer a pergunta. Parabéns, Rodrigo, pela apresentação. A minha pergunta não tem muito a ver com o seminário em si, é porque vocês já usam um modelo de fluido escuro, né? Vários modelos, na verdade. Eu queria saber se vocês têm algum bom candidato de campo de matéria que vai gerar esses fluidos escuros. Não, para falar a verdade, não sei, não tenho. Que de fato a gente faz a abordagem já depois que tem o fluido escuro, mas de fato a gente nunca abordou o campo de matéria que pode gerar isso. Ok, obrigado. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Agora eu passo a palavra ao Guilherme Brando. Guilherme, você pode abrir seu microfone para fazer sua pergunta? Obrigado, Antônio. Muito bom o seminário, Rodrigo. Parabéns aí. Eu tenho uma pergunta sobre a reconstrução que você fez lá da RDZ, eu acho, num dos testes nulos. Beleza. Valeu, Guilherme. Deixa eu voltar aqui. No teste nulo aqui. Isso. Na verdade, eu não sei se é no RDZ, mas enfim, por exemplo, para você reconstruir, vocês usaram, por exemplo, só dado de supernova, por exemplo, porque você tem que reconstruir o HDZ, né? A história de expansão. Então, aí como é que vocês fazem, por exemplo, para reconstruir HDZ? Vocês pegaram os dados de supernova, ou vocês pegaram um cronômetro cósmico, alguma coisa assim? A gente pegou no paper, de fato, a gente usou dados de supernova, que a gente seguiu esse caminho aqui para sair do módulo de distância para o EDZ, né, que aqui já dá o EDZ, mas a gente também usou dados de HDZ, a gente chamou de medidas de HDZ. Nas medidas de HDZ, a gente combinou cronômetros cósmicos com dados de BAL, que dão HDZ. E um detalhe é que quando a gente usou dados de BAL, na verdade o BAL ele mede a combinação HDZ horizonte do som, né? Aí a gente usou uma medida para o horizonte do som obtida pela lixa verde, um trabalho de maneira independente de modelo. Então a gente usou esse horizonte do som independente de modelo para achar o HDZ do BAL de maneira independente de modelo, usando esse horizonte do som. A gente fez os dois. Aqui eu só mostrei o resultado com a supernova. Esses são só com supernova. Mas a gente também tem com outros dados de HDZ. Tá, tudo bem. Outra pergunta rápida é só porque, por exemplo, vocês fazem essa reconstrução, tudo bem? Por exemplo, mesmo você não medindo HDZ em supernova nem nada, mas aí vocês também usam o E', então vocês interpolaram esse HDZ que vocês reconstruíram e tomaram as derivadas? É mais ou menos esse. É porque, na verdade, o Gaussian Process, ele já te dá tecnicamente, o que ele te dá é uma curva e uma região, na verdade, que ele dá as barras de erro também, que fitam o seu dado de maneira independente do modelo. Ok. E ele é diferenciável também. Teoricamente, é possível diferenciar esse resultado e propagar o erro para as derivadas e integrais também. Então, tudo bem. é isso. Mas aí, tá, eu vou parar por aqui, mas aí, quando a gente pudesse encontrar um dia, talvez no Rio de Janeiro, eu pergunto mais. Claro, um prazer. Então, obrigado, Guilherme, pelas perguntas. Agora eu passo a palavra ao Marcelo Vargas, que também pode abrir o microfone para fazer a pergunta. Oi, estão me ouvindo? Sim. Oi, Rodrigo. Primeiro, parabéns pelo seminário e pelo trabalho. Valeu, Marcelo. Muito interessante.
A minha pergunta é meio lá sobre o último gráfico que você mostrou do espectro de potências. Provável, como você mesmo falou, esse é um trabalho que é algo que vocês estão desenvolvendo agora, então provavelmente vocês estão discutindo isso, de fato não espero uma resposta definitiva sobre isso, mas eu só fiquei curioso para saber se você pode comentar algo, se vocês já estão investigando o impacto que isso tem sobre o termo de Bayes, né, da matéria e das galáxias, né, porque me parece nesse gráfico aí que eu posso ganhar uma degenerescência a mais, né, que eu posso justificar a diferença de um para o outro apenas fazendo uma mudança no Bayes, né? Porque de fato a iteração ela depende do tempo, ela não depende da escala. Então, essencialmente, ele é transladado, o espectro de potência é transladado para cima ou para baixo, aqui no caso. Na verdade, a gente tem feito análises, só que a gente não tem abordado como de fato o bias pode ser, essa degenerescência que pode ter no bias aqui. Mas um resultado que eu posso comentar é que a gente começou a analisar, por exemplo, a contagem de objetos colapsados, e a gente aparentemente é possível que a partir de massas da ordem de 10 a 13 massas solares, os resultados eles começam a ser distinguíveis. Então, seria possível quebrar essa degenerescência aqui, entre aspas, com resultados a partir de clusters a partir dessa massa. Mas, de fato, essa coisa do bias ela pode ser colocada aqui, também porque o bias pode ser time dependent, ou também uma constante aqui, mas a gente não chegou a analisar. Pode ser até uma possibilidade, mas de fato é uma coisa interessante. Uhum. Obrigado. Valeu, Marcelo. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. O Igor Justo diz que ele vai precisar sair, mas parabeniza pelo seminário. Há mais perguntas? Alguém quer fazer pergunta pelo chat ou abrir o microfone e perguntar? Bom, esse não parece ser o caso, então eu vou pedir a todos agora para mais uma rodada de agradecimento a Rodrigo para os esclarecimentos. Então, obrigado a todo mundo. Antônio, eu queria te pedir um segundo só para comentar uma coisa que desculpa. Que eu queria só aproveitar aqui para divulgar. Eu estou na organização desse evento chamado Astrocientistas, Encontro Brasileiro de Meninas e Mulheres da Astrofísica, Gravitação e Cosmologia. Rodrigo, desculpa, você pode fazer novamente o anúncio, porque você ficou congelado. Ok. Obrigado, desculpa. Eu queria anunciar esse evento. Eu estou na comissão de organização com vários colegas. Esse evento Astrocientistas, primeiro encontro brasileiro de meninas e mulheres da astrofísica, gravitação e cosmologia, que vai encerrar no dia de meninas e mulheres na ciência. Já tem várias palestrantes confirmadas de todo o Brasil, também do exterior, que fazem pesquisa de ponta, e também algumas mesas redondas para participar. Então, gostaria de divulgar aqui, também se vocês pudessem divulgar, cada um na sua instituição, por favor, seria ótimo. Todos são bem-vindos, Bom, parabéns por essa iniciativa espetacular,
e eu fico extremamente feliz, caso você queira, em divulgar isso na lista do GraveBR, né? Isso, é isso que eu ia falar. Eu posso mandar isso para a lista, só me manda exatamente o link ou todas as informações, beleza. que eu posso mandar para toda a lista do GraveBR para que fique, enfim, para que a informação fique mais amplamente divulgada do que só para as pessoas que estão aqui nessa sala nesse momento. Ótimo, muito obrigado, Antônio. Tá? Agradeço muito. Então, pessoal, até daqui a 2 semanas, com o último seminário do GraveBR de 2020. E, bom, com isso me despeço, agradeço mais uma vez ao Rodrigo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.